Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e hoje eu vou estar apresentando os métodos de ordenação. Eu faço parte do grupo com o Jefferson, o Iraê e o Leandro. E começando já pelo Shell Sort. O Shell Sort ele vai ser um método de ordenação por incremento decrescente, tá? Ele é um método de ordenação, ele é um algoritmo de ordenação em place. O que é uma ordenação em place? É um tipo de ordenação que é realizada na estrutura, tá? Não tem a necessidade de uma estrutura auxiliar para realizar essa ordenação. Aqui a gente vai usar gaps. Nesses gaps aqui, ele pode ser do valor de 10, de 100, enfim. Esses gaps eles vão ser reduzidos até 1. E o que são esses gaps? Esses gaps vai ser o espaço de comparação dos números. Então, por exemplo, aqui nesse GIF a gente tem um exemplo do gap, do funcionamento do gap. A gente tem um gap de 5, tá? Quando aparecer o vermelho aqui vai ser o que vai ser comparado, né? 32, ele é comparado 5 casinhas com o último número aqui, 32. No caso agora o 10 foi comparado com 52, o 41 foi comparado com 37 num gap de 2, tá? E esses gaps vão se reduzindo até chegar em um gap 1 e todos os números se compararem e ordenar isso da maneira correta. Agora indo para a parte de código, a gente vai ter o definindo um vetor com 5 elementos, tá? Que essa parte de cima aqui a gente vai definir um vetor com 5 elementos. Esses elementos aqui representam os intervalos, tá? Que vem representar os intervalos, o gap aqui, que vai ser usado na ordenação. O código ele vai entrar num loop que vai percorrer cada um desses intervalos. Dentro desse loop aqui vai ter outro loop que começa no índice atual do intervalo e vai até o final do vetor que a gente está ordenando. E dentro desse segundo loop aqui, a gente vai ter o código vai definir uma variável x como um elemento atual do vetor, tá? Já nesse terceiro loop aqui, ele vai começar no índice atual menos o intervalo e continua enquanto x é menor que o elemento do vetor, ok? Esse loop aqui vai mover os elementos do vetor que são maiores que x para a direita. E esse código aqui coloca x na posição correta do vetor, tá? Agora falando do Quicksort. Quicksort ele é um algoritmo de ordenação que vai adotar uma estratégia de divisão e conquista, entre aspas, conquista, tá? Ele vai escolher qualquer elemento do array. O que é o array? Array. Ele é o vetor, desculpa pelo inglês. Ele é o vetor e vai escolher qualquer elemento do vetor para ser o pivô, tá? Todos os elementos menores ou iguais que o pivô são movidos para a esquerda, enquanto todos os elementos maiores são movidos para a direita. Na conquista vai ser ordenado recursivamente os dois subvetores formados na etapa de divisão, né, que a divisão vai ser a partir daqui, vai dividir no meio, contando todos os elementos da esquerda do pivô e contando os da direita do pivô, tá? Então aqui a gente tem o meio, ok, o 6, aí a gente escolhe o pivô, ok, então todos os números maiores ou iguais a 6 vão estar aqui, e os números menores ou igual a 3 vão estar aqui, ok? O 3 é definido como pivô, é cortado no meio isso daqui, e é feito a comparação, chegando até um subvetor, tá? Isso aqui tudo vai formar um outro subvetor e os vetores, o vetor, né, esse subvetor vai estar completamente ordenado. No código, a função pi, que é a função principal, e ela chama a função QS com seu vetor. O índice do primeiro elemento é 0 e o índice do último elemento aqui vai ser tamanho menos 1. A função QS é onde a maior parte do trabalho aqui vai ser feita e ela recebe o vetor e os índices dos elementos à esquerda e à direita que devem ser ordenados. Dentro dessa função aqui, o código vai definir I e J como índices dos elementos à esquerda e à direita e X vai ser o valor do meio. Aqui o código vai entrar num loop do while. Dentro desse loop há dois loops que movem I para a direita e J para a esquerda, até que eles apontem para elementos que estão na posição errada em relação ao pivô. Se I é menor ou igual a J, o código vai trocar os elementos nos índices I e J, e então move I para a direita e J para a esquerda, tá? Essa parte do código vai fazer isso. O loop do while continua até que I e J se cruzem. E finalmente o código faz duas chamadas recursivas para a função QS, né, que o QS, para ordenar os elementos à esquerda e à direita de onde I e J se cruzam. Aqui em Merge Sort, tá, a gente vai ter um método de ordenação por intercalação, tá? Ele vai utilizar a técnica de divisão e conquista. A principal aqui é dividir o problema em subproblemas menores e resolver esses subproblemas de maneira recursiva. E em seguida juntar os resultados para formar o problema principal.
tá? Na divisão, o algoritmo divide o vetor principal em subvetores, até que cada subvetor contém apenas um elemento, tá? E na conquista, os subvetores são combinados, então todos esses aqui da divisão são combinados de volta em um vetor maior, de maneira ordenada. Então nesse processo aqui, compara e ordena o vetor, tá? Então aqui é dividido em subvetores, são divididos de maneira individual, depois é ordenado e se tem um único vetor, de maneira ordenada. Agora, em código, a função merge_sort é a função principal, tá? Que divide o vetor em duas metades e chama a si mesma para cada metade. Quando o vetor tem apenas um elemento, ou seja, o começo é menor que o fim, é falso. Então a função vai retornar. A função merge começa criando um vetor auxiliar, vet auxiliar, né? Um vetor auxiliar, inicializando com 3 contadores, né? O com1, o com 2 e o com auxiliar, ok? O código então entra no loop while, que continua enquanto com 1 for menor ou igual ao meio e com 2 for menor ou igual ao fim, tá? Dentro desse loop, o código compara os elementos do índice com 1 e com 2 e coloca o menor elemento no vetor auxiliar. Se ainda houver elementos na primeira metade após esse loop, esses aqui são copiados para o vetor auxiliar. E o mesmo é feito para a segunda metade. Então, o vetor auxiliar é copiado de volta para o vetor original e o vetor auxiliar é liberado. Então, a gente tem esse loop e volta para o auxiliar. Do auxiliar vai para o loop original, do loop original vai dividido em metade. Enfim, a partir desse modelo aqui, vai se ordenando o vetor. Agora com o heap sort, tá? O algoritmo de heap sort é um método de ordenação que utiliza uma estrutura de dados chamada heap para ordenar os elementos à medida que os insere na estrutura. Então ele vai inserindo e já vai ordenando. No seu passo a passo é o seguinte, né? Tem a construção do heap, que é a partir de um vetor desordenado é construída uma estrutura de dados do tipo heap. E a ordenação, que é a raiz do heap, que é o maior elemento, é trocado com o último elemento do vetor. Em seguida, o heap é reconstruído considerando-se um elemento a menos. Aqui, o elemento 12, ele é trocado pelo elemento 11 e é excluído, ok? E assim se faz todas as vezes, né? Com todos os números, até formar um vetor só, bem ordenado. A função heapsort aqui começa definindo um n como o tamanho do vetor e i como a metade desse tamanho. O código então aqui, ele entra num loop infinito e dentro desse loop aqui, se i é maior que 0, i é decrementado, i é diminuído, tá? E t é definido como o elemento do vetor no índice i. Caso contrário, o n é diminuído. Se n for menor ou igual a 0, a função vai retornar. Nesse caso aqui, o t é definido como o último elemento do vetor e o último elemento do vetor é definido como o primeiro elemento do vetor. O código então define pai como i e filho como o índice do filho esquerdo do nó pai. O código, de novo, ele entra num loop e continua enquanto filho é menor que n. Dentro desse loop aqui, se o filho direito do nó do pai existe e é maior que o filho esquerdo, o filho é diminuído para apontar para o filho direito. Se o elemento do vetor no índice filho é maior que t, o elemento do vetor do índice pai é definido como o elemento do vetor no índice filho, e pai é definido como filho. Caso contrário, o loop aqui vai ser interrompido. Então, o elemento do vetor no índice pai é definido como t.